Olá, pessoal. Dia 28 de maio de 2020. Vamos aí para mais uma live. Vou aqui já. Oi, Pri, tudo bem? Beijão. Que bom que você está aqui. Meu esposo Gideão. Oi, Igor, tudo bem? Olá, Gui, tudo bem? Como é Deixa que eu tá? aumentar aqui. Certo, deixa eu arrumar aqui A também. Débora, minha amiga, já entrou. Minha mãe, Najá. Dá um oizinho e fala pra gente se vocês estão ouvindo a gente. Fala aí, Igor, manda um Olá, oi. tudo bem? Tudo bom, pessoal? Boa tarde aí. Mãe, um beijo, hein, mãe? Como tá o áudio, a imagem? É isso aí, pessoal. Tá bom o Vamos áudio? começar então, tá bom? Gente, hoje é uma live muito interessante. O tema proposto é demais, é super atual. E é engraçado como a gente vai vendo a repercussão das pessoas, né? E dando aquele feedback. Olha, que legal esse tema. Preciso ouvir, preciso ver o que está acontecendo, como agir nesse momento. Então, o tema proposto de hoje é justamente para a gente se informar, saber o que fazer e debater mesmo sobre essa situação que nós estamos vivendo. Então, eu vou apresentar o meu convidado super especial de hoje. Ele é professor de biologia e ciências, pedagogo, especializado em educação ambiental e sustentabilidade, especializado em educação especial e inclusiva, licenciatura em ciências físicas e biológicas. Ainda é coformador do Currículo Municipal de Ensino de São Caetano do Sul. Um ótimo currículo, né, não, pessoal? Agora, o que ele tem mais de especial, vocês não vão adivinhar. O que ele tem mais de especial é que ele é meu irmão, gente. Para quem não conhece, esse é o Igor, meu irmão, Prazer, pessoal. um professor de excelência aí, muitos anos nessa carreira. E nós juntos aqui, por orgulho da minha mãe que está assistindo essa live, né? Deve estar emocionada, compartilhar essas informações de extrema importância. E já quero agradecer a Isis, o Gideão, todo mundo que entrou e que nós possamos ter uma live bem produtiva, né? Então, assim, Igor, faz um resuminho para nós da sua carreira, para a gente depois entrar no tema. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aí, boa noite para todo mundo. Eu tenho uma experiência na área da saúde, né, como analista clínico. Hoje sou professor da Rede Municipal de São Caetano, com muito orgulho. Eu leciono aula para o ensino médio e para o ensino fundamental. Esse ano aqui eu dou aula de ciências para os oitavos e nonos anos e tutoria pedagógica, que é um desafio novo aí, ainda mais com essa pandemia, tutoria pedagógica para o ensino médio. Essa aí é a luta diária nossa agora. E essa questão de ser coformador, né, do currículo municipal do São Caetano, como que é isso? Conta pra gente. Na verdade, já é a segunda vez, né? Então, a gente tem uma participação na formação do currículo. A São Caetano, o município de São Caetano sempre teve um currículo municipal, né? Mas precisava ser elaborado. E agora, com a BNCC, precisou de ser renovado. E eu consegui, com a ajuda do pessoal da educação, né, fazer parte dessa formação aí. Foi muito Legal, legal. legal. Então, entrando no tema de hoje, teve essa decretação do estado de calamidade, né, no dia 20 de março, e aí escolas fechadas, dando férias para todo mundo no primeiro momento. Depois, quando percebeu-se, né, que a quarentena ela ia se estender, aí mudou o planejamento e começou a ter as aulas virtuais. E aí foi uma adaptação assim que todo mundo teve que fazer de última hora, né? Porque tanto os professores não tinham ideia de que isso ia acontecer, quanto os pais não imaginavam que tudo isso ia acontecer, ninguém imaginava, né? Então, eu acho que todo mundo aqui, pais, alunos e professores, nesse momento sofreram, né, um impacto. E conta para nós como que foi na sua rotina de professor. Qual foi o primeiro impacto que aconteceu na quarentena? É verdade, pegou todo mundo desprevenido, né?
o que aconteceu aqui em São Caetano, eu creio que a maioria dos professores aqui ainda foi privilegiado. Por quê? A gente teve um privilégio que, pré-pandemia, a nossa prefeitura tinha feito um consórcio, né, uma associação com a Google, né? Legal. E então essas ferramentas tecnológicas a gente já estava começando a usar. Só para você ter uma ideia, alguns professores estavam sendo capacitados nas ferramentas Google desde o ano passado. E exatamente no dia que nós iríamos começar a trabalhar essas ferramentas com os alunos foi quando foi decretado aí o bloqueio das aulas aí, né, o encerramento das aulas. Mas para você ter uma ideia, a gente já estava discutindo as provas sendo digitais, né, não mais usando papéis. Mas eu sei que isso é uma realidade do município que eu trabalho, né? E eu sei que o que afetou na nossa rotina foi que, pô, do nada você tem que preparar uma didática que você já tinha para uma sala de aula para o ambiente virtual. E eu, como alguns outros professores que eu converso muito, a gente teve que arrumar um cantinho na sua casa, ver a gestão do tempo, que é bem complicada também, né? Que tem que ser muito organizado, mas é um desafio. É um desafio que é como se uma partida você colocasse as regras conforme a partida vai rolando. Um Então, dia de cada vez. isso, exatamente. O que eu posso falar é que é muito difícil falar por todos os professores, que as realidades são muito distintas, mas que nesse momento, tanto professor e aluno ainda estamos em adaptação. Em adaptação. Eu queria pedir, porque eu sei que tem algumas pessoas que estão aqui, que são professores, e aqui em São Paulo. Então, conta pra gente aqui nos comentários como que foi essa questão da tecnologia para vocês. Se já tinha algum plano em ação, né? Ou se foi tudo novidade após a quarentena, tá? Se vocês puderem participar, a gente vai discutindo sobre isso. E decorrente desses primeiros impactos, na questão de ministrar aula, qual foi a sua maior dificuldade ou qual tem sido a maior dificuldade para vocês? Então, Ingrid, aconteceu de uma forma espontânea, né? Que alguns professores que tinham um domínio maior da ferramenta foram compartilhando informações. E essas informações são compartilhadas até hoje. Eu brinco com a minha esposa aqui que eu tive que aprender na raça, e o que você aprende, você socializa, né? Então, nos primeiros dias aí, meu telefone tocava toda hora, com professores que, em virtude do tempo, não tinham feito alguns cursos e ficavam perguntando, né? E algumas dúvidas, nem eu que fiz bastante curso nessas ferramentas, nem eu sabia responder. Então, o que aconteceu? A gente ia junto para buscar a resposta. E entramos num mundo aí que hoje o YouTube ajuda muito, né? Então, você tem um professor lá no Acre que está ensinando um professor aqui em São Paulo. E isso é muito legal, né? Isso é muito bacana, assim. Foi estabelecida uma ferramenta única ou vocês tiveram que usar todos os recursos disponíveis aí? Então, essa é uma boa pergunta, porque, assim, aqui nós usamos uma ferramenta, todas as ferramentas Google. Porém, até se adaptar a elas, outras ferramentas foram usadas. Então, por exemplo, a gente já teve reunião no Zoom, outras plataformas. E eu tenho conversado com alguns amigos para trocar justamente essa experiência, e eu conversei com um professor de escola particular, que até aí de São Paulo, que ele falou assim, nós temos todas as ferramentas. Eles têm plataforma de reunião, plataforma de atividades, o WhatsApp para tirar dúvidas pessoais com os alunos. Mesmo assim, é um desafio, né? Desafios, né? Porque você tem que trazer toda uma didática que era de sala de aula, que ela não funciona na sua casa. Então, aqui você tem que administrar não só a interação com o aluno, que é um desafio, acho que a gente vai chegar nesse ponto aí na discussão, né? Na nossa conversa, mas o que vem para a gente é que nesse momento de pandemia, porque é uma coisa que tem que ficar claro, né? A pandemia, ela gerou a quarentena.
né? Então, a quarentena, o distanciamento social, ele é um efeito do que acontece, da pandemia que está aí, a pandemia que assola o mundo. E a quarentena, ela vai gerar alguns efeitos. Por exemplo, muitos trabalham de home office, né? Sim, verdade. Eu estava lendo hoje que o home office aumentou 30%. Mas um professor home office, que ele já era home office, mas desempenhava o papel dele na escola, hoje não, hoje ele tem que fazer as duas coisas. Além do preparo da aula em casa, além dos recursos que ele tem que buscar, ele tem que dar essa aula. E aí é onde você começa a enfrentar alguns desafios, né? A gente Ó, nós vê. temos aqui a Débora, ela escreveu assim: aqui em São Paulo, trabalho na educação infantil. E essa parte de tecnologia tem sido um grande desafio. Tanto que a educação infantil é uma área totalmente diferente do ensino fundamental, médio e técnico, né? Estamos em um grande desafio, pois a interação com os bebês e criança é 100% contato físico. Então, pela prefeitura, estamos usando aplicativos para iniciar o contato com os familiares. Não deve estar sendo fácil, né? E assim manter um contato diário com nossas crianças pequenas. Porém, os desafios são grandes, como acessos imateriais. E a Pri colocou aqui, eu já vou ler também, que a gente já fala, a creche que dou aula fechou, infelizmente. Mas por conta própria eu fiz vídeo, conversa com os alunos que eu tinha pelo WhatsApp das mamães, né? Fiz um vídeo com historinha, quase morri de vergonha. Porque realmente, né, que nem a Débora falou e que nem a Priscila está comentando aqui, é um desafio muito grande. Se já é um desafio dar aula para adolescente que está sempre em contato com a tecnologia, imagina só para quem tem dá aula no SEI, né? Para dar aula para crianças de 3, 4 anos. Então, olha só como está sendo essa adaptação bem difícil, né? É verdade, olha, excelente ponto, porque um dos desafios que o professor enfrenta, do fundamental, do médio, do curso superior, inclusive, é que a nossa educação não é feita para trabalhar autonomia, deveria. Mas a gente tem alunos do ensino médio, do nono ano, que eles não conseguem utilizar essas ferramentas com domínio próprio, né? Você tem sempre que ter o professor, que é de uma outra geração, ainda auxiliar essa geração, quebrando aí um paradigma que a gente acredita que eles são muito mais antenados nessa área tecnológica. Agora, em relação ao ensino infantil, né, é muito interessante, porque em casa aqui eu tenho 2 que frequentam o ensino infantil. E como é que você vai exigir autonomia de uma criança? Sendo que adolescentes e pré-adolescentes não têm, né? Então é muito difícil, como ela falou, que trabalha muito, é um trabalho muito lúdico, né? É muito difícil você transportar isso para essa tecnologia. Eu admiro muito o pessoal do ensino infantil que tem contação de histórias, consegue de maneiras lúdicas tentar envolver essa criança. Agora, o que é importante, e aí eu acho que entra também a família nesse meio, é que a gente está vendo, em relação à gestão de tempo, mães e pais colocando um cronograma quase que empresarial, com horário para acordar, com horário de café, com horário de almoço, com horário de produzir, e na verdade não é isso, né? A gente está passando por um momento que, olha, eu tenho mais uma vez que elogiar a rede que eu estou, porque eles estipularam todas as atividades, não tem prazo de entrega, mas o professor interage, né, com esse aluno, vendo qual é a dificuldade que ele tem. Nós temos uma gestão que vai atrás dos alunos que não têm esse acesso, e aí esse acesso é disponibilizado impresso, mas aí eu estou falando de uma cidade de 180 mil habitantes, muito diferente de São Paulo. Aí. O estado de São Paulo tem 3 milhões de estudantes, então é uma realidade muito difícil mesmo de ter. Mas assim, é um desafio. Eu estou lendo muito, estou fazendo cursos, e uma das coisas que que está clareando para mim, positivamente, é claro, porque eu acho que a gente tem que ter uma agenda, uma oratória positiva, porque se a gente falar só de tristeza,
Só da própria pandemia em si, a gente entra num campo muito perigoso, principalmente por meio social, né, por meio emocional, que eu, inclusive, assisti a live de ontem, foi muito legal, né? Uhum. Agora a agenda positiva, né? Agenda positiva que eu estou acompanhando é que toda crise, toda pandemia que é triste, toda guerra que é muito infeliz, ela gera momentos positivos, né? Momentos de evolução. Por exemplo, posso falar de modernização. Estava lendo aí que na gripe espanhola, que assolou o planeta também, e com menos recursos e com menos informações, porque a gente não sabe, quem era da época relata que não sabia o que acontecia do outro lado do planeta, alega que eles evoluíram em qual sentido? Por exemplo, em sentido governamental. Aqui no Brasil mesmo instituíram o Departamento de Saúde, que depois veio a ser o Ministério da Saúde que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu acredito que vai dar muito certo, assim, que muitas coisas boas vão vir depois desse momento difícil que a gente está passando aí. Sim, olha, a Débora comentou aqui, os professores mais antigos estão sofrendo mais, pois tiveram que se adaptar rápido com essas novas tecnologias, né? Eu queria que você comentasse sobre isso, que você vivenciou nesses últimos dias, e também, assim, como essa tecnologia, ela está te ajudando, como você vê que isso pode ser benéfico até mesmo pós-pandemia. Então, Ingrid, assim, ó, a tecnologia, basicamente, ela vem inviabilizar o contato professor-aluno nesse momento, né? Mas em todos os outros momentos, como ferramenta de avaliação, como ferramenta de otimizar o tempo do professor, ela sempre auxiliou muito. E eu acredito, como eu falei, que através dessa pandemia, esses recursos eles vão ser usados com mais frequência. Então, essa dificuldade no momento que tanto o professor quanto alunos estão passando, ela vai acabar sendo aglutinada. Era um processo que era para acontecer aí em 2, 3 anos, ela foi otimizada aí em 2 meses. Agora, é muito legal, assim, acho que foi a Débora aí que perguntou para você, falando em relação aos professores mais antigos, né? É muito legal, porque se eu perguntar aqui, eu tenho alguns alunos online aí, se eu perguntar para eles, todos querem voltar para a escola, né? E se você perguntar para o professor, ele também quer voltar. Só que aí o motivo, o objetivo é diferente. Por quê? Porque o uso da tecnologia fez com que a maioria dos professores saíssem da zona de conforto. E não é legal sair da zona de conforto, né? Ela é interessante você sair, mas ninguém quer. Todo mundo quer ficar acomodado naquele. Mas é muito legal você ver colegas que vêm te procurar falando, olha, como é que eu monto aquele site? Aí eu falo, não é um site, é um perfil que você tem que montar, sabe? Então, assim, mas é muito bacana porque eles mostram principalmente uma característica do professor, de um professor que a gente tem como todo professor é guerreiro, todo professor, ele quer o melhor para os seus alunos, né? Mesmo Sim. que cada um tenha aquela zona de conforto que não quer sair, hoje todo mundo foi obrigado a sair, tá? Todo mundo foi obrigado... Pode falar, pode ter. Todo mundo foi obrigado a sair em virtude de uma pandemia, né? Então Sim, gerou uma consequência. Mas é muito legal. Eu que sou novo na profissão como professor, eu tenho 10 anos, mas o que eu acho muito interessante é você ver amigos, colegas de trabalho, um conversando com o outro, tirando dúvida, e aí entra num probleminha que a gente tem, né? Nem todos professores têm as ferramentas necessárias. Então, a maioria dos professores teve que ir às compras. Nossa! Né? Ir às compras. Adaptar essa aula que ele já estava preparado para uma escola para a casa dele. Então, comprar um tripé, uma webcam, saber instalar isso, porque ninguém pode ir lá na casa dele instalar. Então, é um desafio bem grande aí, viu, Gui? A Roberta perguntou aqui, qual o impacto que esse formato de ensino, aprendizado, trará no desenvolvimento dos alunos? Nós vamos já comentar, tá bom, Roberta? Daqui a pouco. A Pri colocou, estou aproveitando a quarentena para estudar também, né? Bora nos especializar.
A Débora comentou, verdade, positividade é tudo, pois muitos professores estão sofrendo. Os pais cobram a qualidade do ensino, mas não veem o quanto os professores estão sofrendo. Nós vamos entrar nessa questão já já, porque tem aquela questão dos memes, né? Muitos memes na internet dos professores rindo dos pais, né? Que os pais sofrendo lá, ensinando os filhos em casa e os professores rindo. Mas só um pouquinho que a gente conversou aqui na live já deu para perceber que não é bem assim, né? Que os professores estão passando por um processo bem difícil de adaptação. E qual foi o impacto da relação professor-aluno e da relação professor-escola que você pode contar para a gente? Ingrid, em termos de professor-aluno, professor-escola, a gente está falando também, a gente poderia também colocar professor-família. Né? A gente está falando de uma comunidade escolar no geral. Uhum. E só pelo o que você comentou aí da publicação da Débora, né, em relação aos pais que estão doidos para esse retorno, é porque algumas discussões que a escola sempre teve, ela vem à tona nessa crise, ela é elevada. Então, por exemplo, tem uma discussão que a gente não vai entrar no mérito em virtude do tempo, tudo, mas é a diferença de educação e escolarização, né? Então, a escolarização é um ramo, é uma parte da educação. Ah, então na escola o aluno não recebe educação? Recebe, como se fosse um subsídio do que ele deveria ter em casa. Só que nesse momento eles estão tendo as duas coisas em casa. Além da escolarização, que vai capacitar para o trabalho, vai capacitar para o conhecimento específico, ele está tendo, a família está tendo que fornecer isso e a educação. Então está invertendo um papel. Hoje eles estão tendo praticamente o que a gente tem na sala de aula, onde a gente tem que administrar aquilo que nós fomos capacitados, que é a escolarização, e subsidiar de uma forma maior uma coisa que está sendo negligenciada na casa deles, que é a educação. Então, é legal essa troca. Esperamos que depois da pandemia temos um relacionamento muito melhor, né? Temos famílias mais participativas na escola, né? Mas em relação aos alunos, eu vou falar da minha experiência, porque eu estou tendo um contato com aproximadamente 300 alunos, pelo número de salas que eu tenho. E eu não tenho 50% de contato com esses alunos. Então, eu tenho 50% de alunos que entram nas plataformas, que tiram dúvidas, que estão, então, por exemplo, subiu uma atividade numa plataforma, nesse feriado, por volta de 11 horas da noite, eu recebi uma mensagem de uma aluna: professor, o senhor pode me ensinar o modelo atômico? Pelo amor de Deus, eu não estou entendendo, tal. E aí, na hora, eu tive que criar um mecanismo. Falei, eu não posso entrar agora, obviamente, 11 horas da noite, e gravar uma aula. Mas eu tive que passar a madrugada mentalizando. 8 horas da manhã do outro dia, eu preparei uma videoaula, onde só aparecia minha mão, ensinando a fazer os exercícios. E foi um desafio, né? Foi um desafio. Nem estava na nossa programação fazer isso, né? Não estava. E o papel da escola, nesse caso, é justamente dar esse suporte, dar esse apoio, porque eu não sei da realidade de todos os alunos, né? Eu não sei se o aluno tem acesso à internet, se o plano de dados da casa dele atinge todas as disciplinas, ele consegue acessar todos. Quem vai fazer esse link é a escola. É a escola que vai fornecer. Inclusive, até no quesito o acompanhamento. Né? Como eu falei, eu tenho 300 alunos, eu tenho praticamente contato com 150 alunos. E esses 150 alunos, além da minha aula, além de seguir o currículo, o planejamento, que é adaptar em virtude da situação, eu também preciso ajudar, dar um tutorial para esses alunos. E aí, eu não sei se foi a Priscila ou a Débora aí que comentou, eu tenho muita vergonha, na sala de aula eu vou lá, consigo desenrolar, dar minha aula tranquilamente. Mas, por exemplo, gravar videoaula, tá aqui nessa live, para mim é um esforço muito grande. Mas a gente tem que sair da zona de conforto. Então, esse processo de ter que estar conversando com a minha irmã, que domina a oratória aí, Nossa! sabe? Então,
é uma das maneiras que eu encontro para sair da zona de conforto, né? Nós temos visto um sofrimento muito grande também por parte dos pais que estão se dedicando a ajudar o filho. Tem aquela questão que até uma amiga me falou no WhatsApp, olha, a minha maior dificuldade já começa a não entender a matéria que meu filho está estudando. Porque quando eu estudei isso fazia muito tempo. Então, para eu explicar isso para o meu filho e ajudar ele a resolver o exercício, já é difícil. Tem também aquele pai que não está ajudando o filho e também não está procurando saber muito o que está acontecendo na aula, né? E já tem aquelas famílias que têm dificuldade na internet, às vezes só tem um celular em casa, às vezes não tem internet, Wi-Fi. Então, deve ser também um desafio para as famílias, né? Principalmente essas que têm a dificuldade tecnológica, de acompanhar o ritmo que se tinha na escola presencialmente. E uma coisa que gera muita dúvida é como que vai ser a avaliação desses alunos, né? Porque nós vamos falar daqui a pouquinho a pergunta da Roberta, né? Que é como que vai ser o impacto disso no futuro. Mas, assim, como que vai ser a avaliação dos alunos nesse momento? Que, como você disse, boa parte você não está nem tendo aquele contato como na escola, né? Como você acha que, ou como vocês estão fazendo a avaliação? Ô Ingrid, ó, o termo avaliação, ele só, por si só, ele já gera uma polêmica muito grande, porque nós estamos num processo na educação de mudança, né, de avaliar metodologias ativas. Como avaliar daqui para frente? Mas e agora? Como avaliar numa pandemia? Conversando com meus pares, a gente chega numa conclusão que a maioria das redes municipais, estaduais, privadas, vão levar para esse lado. Nesse momento, não existe avaliação. Existe acompanhamento, suporte, encorajamento. Então, por exemplo, eu tenho um aluno hoje que manda uma mensagem no mural lá da nossa plataforma, assim, professor, eu não estou conseguindo fazer as atividades porque eu e todos os integrantes da minha família estamos com Covid-19. Então, a gente está muito preocupado com uma outra situação. Como avaliar uma situação dessa? E a gente não está nem falando de pessoas que não têm acesso. A gente está falando de pessoas que estão passando por uma pandemia. Então, o que temos conversado muito, que é que no nosso retorno haverá atividades, avaliações diagnósticas para saber o tamanho daquele prejuízo. Tá? Para saber o tamanho daquele prejuízo. Tentar sanar de alguma forma, mas o interessante, no ensino infantil, que trabalha em ciclos de alfabetização, no fundamental, que em alguns lugares é anual ou seriado, é que nós temos um tempo para sanar essas dúvidas, para correr atrás desse prejuízo, exceto os fins de curso. E aí, quando eu falo de final de curso, eu não estou falando só da educação básica, estou falando do fim de curso. Por exemplo, uma criança aqui na nossa rede, que para continuar na rede municipal tem que fazer o vestibulinho. Então, ela chega no 9º ano, tem que fazer o vestibulinho. Como é que vai ser essa avaliação? Os responsáveis por fazer essa avaliação, com certeza estão debruçados nesse momento, pensando como é que tem que ser. Se tem que ser uma avaliação levando em consideração a pandemia ou o estudo que ele já teve antes, pré-pandemia. Então, nós temos o 3º ano do ensino médio, que está prestes a fazer o Enem, né? Então, como fazer esse Enem? Que preparo que eu vou ter? E acredito também que o INEP está também debruçado. Como avaliar? Ele já tem a campanha aí, né? Adia o Enem, né? E, sim. Né, então, é uma campanha muito interessante de ser ressaltada, mas também tem que ter responsabilidade, porque se nós adiarmos o Enem desse ano, os candidatos desse ano vão ter o dobro de concorrência o ano que vem. Então, é uma coisa para se pensar. Então, por exemplo, o que a gente tem é que essa avaliação vai ser adiada, mas vai acontecer esse ano ainda.
para não atrapalhar esse processo. Só para a gente acompanhar os comentários, a Priscila falou: para mim, a maior dificuldade por ser professor de educação infantil é porque eles são muito dependentes do afeto, do contato físico, totalmente dependentes do professor, né? No caso dos adolescentes, né, ainda tem essa questão da possibilidade de fazer as aulas online e virtual, mas realmente do ensino infantil é uma situação que provavelmente vai ser muito difícil de recuperar até mesmo esse contato rapidamente quando retornar, né? Isso. Ô, Gui, quem perguntou isso? Foi a Priscila que perguntou. Então, é interessante, Priscila, porque acontece inversamente com os adolescentes, né? Eles não querem afeto, eles não querem aproximação, e você tem que transformar aquela atividade numa coisa sensacional, uma coisa fantástica para ele. Só que ele está num período biológico, né, que ele não quer isso. Então também é um desafio, nos dois extremos aí. Aqui o Leandrinho falou: salve, professor Igor, mandou um beijo para você. Opa, tudo bom, Leandro? A Andréia, que até participou ontem da live, um beijo para você. Ela falou: não consigo imaginar como vai ser o retorno das aulas, né? Realmente é um desafio gigante. Já está difícil essa parte virtual. Imagine o retorno, ainda mais com a possibilidade do retorno gradativo, né? E nós até estávamos falando. A gente já comenta disso, só quero mandar um beijinho para a Lê. Beijo, Lê, por ter entrado. Ela comentou: mesmo com facilidade em internet, está muito desafiador ensinar, controlar e trabalhar ao mesmo tempo. Então, Igor, eu queria que você fizesse um apanhado aí de como os pais podem ajudar e também não surtar, né? Nesse momento, na hora do ensino para as crianças. Eu tenho uma amiga que ela me mandou uma mensagem quando ela viu o tema e ela falou: aqui em casa, a hora que eu vou ensinar o meu filho e a hora que eu vou fazer atividade com ele, está sendo a hora mais tensa do dia, porque ele fica nervoso, não presta atenção, eu não tenho a habilidade que o professor tem de ensinar, então é um momento tenso. E isso pode até traumatizar, né, a criança ali na hora de aprender. Então, o que você pode falar para os pais nesse momento? Muitos vão falar assim: cria uma rotina para o aluno, para a criança, cria um ambiente favorável para realizar as tarefas. Eu concordo com tudo isso, mas eu sou daquele meio termo. Você não pode criar uma rotina empresarial para uma criança e você também não pode deixar livre. Eu faço uma brincadeira, inclusive com meus alunos, que serve não só para os pais e para as crianças, mas como serve para a gente também. Esse trabalho de home office, a gente tem que negligenciar, e um erro a não cometer é aceitar o convite que a casa tem. Por quê? Naquele período de trabalho, a geladeira faz um convite a você, o Flix, o Netflix, né, não sei se pode falar o nome, faz um convite para você assistir aquela série. Ou quando você olha, você entra no quarto, você vê sua cama, você vê o edredom, faz um convite para você. Então, é um erro a não cometer. Porém, para não cometer esse erro, nós temos que ter responsabilidade. Nesse momento de pandemia, eu acredito que os pais, eles devem, sim, sentar do lado do filho, ajudar a fazer as tarefas, mas entender que quando começa a ter atrito, tudo que você aproxima, você gera atrito. E atrito, ele gera uma energia que ela tem que ser extravasada de alguma forma. E normalmente gera conflitos dentro de casa. Então, você estipula o tempo, em vez de você ficar 1 hora direto, trabalha 20 minutos, se você viu que aquele tempo foi produtivo, faz uma rotina de relaxamento com a criança, depois você retorna, mas mostra para ela que ela precisa desempenhar uma certa produção, que ela precisa ter uma responsabilidade. Só que quando a gente fala de um adolescente, isso é difícil, mas quando a gente fala de uma criança, isso é praticamente impossível. Quem vai ter que criar essa responsabilidade e essa noção de produção, digamos assim, é o próprio pai. Então, o que eu digo? Não trabalhem 1 hora, 2 horas seguidas. Então, por exemplo, eu tenho que fazer atividades para cobrir 3 horas diárias. Só que eu sou um professor de ciências e biologia.
E o professor de português, 3 horas também. Professor de matemática, 3 horas também. Se você for ver, o seu filho vai ficar o dia inteiro fazendo lição. E isso estressa, porque ele não está num ambiente propício ao estudo. Ele está num ambiente adaptado a tal. Então, o que eu posso deixar assim para os pais, os alunos, muita força aí, né? Muita coragem, mas também entender que você não precisa ser paciente. Você tem que identificar aquele tempo do seu filho. Então, por exemplo, eu tenho um menino e uma menina. Eu sei que a menina ela consegue ficar um tempo maior concentrada no estudo. O menino não, ele já precisa de tempos menores, né? Ser escalonado isso daí, tá bom? Uma boa dica, escalonar, então, porque às vezes, se está naquele conflito, se a criança não está prestando atenção, não vai adiantar brigar, não vai adiantar ficar forçando, porque só vai deixar a criança mais estressada e muitas vezes até pode perder a vontade ali de aprender, né? De ter uma evolução. A Fabiana escreveu assim, ó, é importante neste caso os pais darem o devido valor aos professores, pois muitos exigem demais e não conhecem as dificuldades dos filhos e atrelam o fracasso dos filhos nos professores. Eu acho, né, gente, que a pandemia serviu já para isso, porque eu vejo que todos os pais se colocando no lugar dos professores estão falando, meu Deus, como ele consegue? Porque eu tenho uma criança dentro da minha casa e não dou conta. Imagine o professor ensinando para 30, como ele consegue fazer? Eu não consigo. Já tem aqueles pais que não conseguem administrar e tem que colocar a culpa em alguém. E aí acaba falando que o problema é o professor, que o problema, né? Então, realmente é na minha opinião, eu acho que você pode complementar muito mais isso do que eu, mas é um momento de bom senso. É o momento de colocar ali a reflexão, né, a mente, que nem nós falamos na live de ontem, no lugar, e ver, analisar a situação, porque tanto a Fabiana tem toda a razão, porque nós temos mesmo que valorizar os professores, e agora nós estamos sabendo quanto eles são valiosos mais ainda, né? E também tem a questão de procurar, vamos supor, amenizar os prejuízos, que é uma coisa que a gente ainda vai falar aqui na live, mas que, assim, nitidamente são muitos, né? O Ingrid, inclusive, nesse caso, é mais uma coisa que é positivo, mas acontece devido a uma crise, né? Hoje a gente vê vários setores sendo valorizados pela pandemia, que até outrora não era valorizado. Hoje todos nós reconhecemos aí os heróis que estão na linha de frente do combate da pandemia, mas preciso ter uma crise para uma crise globalizada, porque é a primeira pandemia globalizada que nós temos, né? A última foi do vírus HIV na década de 80, mas essas informações ainda chegavam com uma velocidade menor, mas é isso. Essa crise veio, criou adaptações. Hoje um termo que está sendo muito usado é o novo normal, né? Então, você vê vários filósofos, economistas, falando do novo normal. Como é que vai ser o novo normal? Então, hoje eu poderia chegar para você e falar assim, o novo normal é valorizar os profissionais da educação. Hoje, o novo normal é valorizar o pessoal da saúde. Mas, nós já sabíamos que pré-pandemia, esses profissionais deveriam ser valorizados, né? Agora que a água chegou próximo do nariz, nós estamos valorizando esses profissionais. Mas essa valorização dos profissionais, ela tem que vir da sociedade. Porque a gente sabe que, em termos de governo, o governo ele só vai se mobilizar se a sociedade se mobilizar. Então, uma das coisas que eu converso muito é que na escola, na educação, parece que você tem duas coisas antagônicas. A família é antagônica à educação. Você coloca o seu filho na escola porque você é obrigado. E, na verdade, quem está dentro da educação sabe que o que mais quer é a parceria com essa família. Né? Sabe que o processo educacional, essas etapas, essas frações da educação, que inclui a escolarização ali, ela seria muito melhor se tivesse essa parceria, né? Se tivesse esse apoio dos pais. Mas a gente tem, por muitas vezes, esse enfrentamento. Eu, que estou tentando ter uma visão sempre otimista,
Eu espero que os pais, que a sociedade veja os profissionais da educação de forma diferente. Porém, uma coisa eu já te adianto, se continuar, se eles não forem para esse novo normal, né, eles vão ser cobrados. Eles vão falar, tá vendo? Quando você teve seu filho em casa, você sentiu falta de um professor. Você sentiu falta de um profissional da educação para orientar. Tá? Então, acredito. Olha que interessante, é um termo para a gente refletir bastante. Esse termo, novo normal, que vai ser, quando você for à padaria, você tem que seguir um protocolo. Quando você for ao teatro, você vai ter que seguir um protocolo. Quando você for à escola, você vai ter que seguir um protocolo. Esse é o novo normal. Mas o antigo normal ainda não foi definido. Imagina um novo normal. Então vão ter muitas discussões que a gente vai ter no caminho aí, né? A Gabriela fez um comentário interessante. Ela colocou assim, ó, tudo depende. Quando você paga a escola pelo ensino, tem que cobrar sim. Então, eu entendo o que ela está querendo dizer aqui. Ela está falando assim, olha, eu estou pagando, então eu quero que a minha filha tenha aulas. Eu quero que a minha filha tenha, assim, a produtividade, né? Ela tem que ter ensino, ela tem que, vamos supor, adquirir pelo menos o máximo possível do conteúdo que ela teria no presencial. Pelo menos é isso que eu estou interpretando. Se eu estiver interpretando errado, você coloca aqui, Gabi. Mas eu entendo esse lado e também nós falamos, né? A questão de que o conteúdo provavelmente não vai conseguir seguir o curso como seria num presencial. Isso daí é muito nítido. Mas a grande questão principalmente quando você paga a escola, que tem aquela questão, né, de cobrar a escola, você está um pouco mais perto de exigir do que no público, você tem que aceitar aparentemente tudo, mas aonde fica aí o contraponto, né, o balanceamento entre ter o ensino de qualidade adaptado à pandemia? Não sei se eu estou me fazendo clara, é uma questão difícil até de definir, porque eu quero ensino, eu exijo o ensino e, ao mesmo tempo, eu tenho que adaptar aquilo à realidade de hoje. Como que você vê isso? Ingrid, isso é um assunto bem complexo, porque Polêmico, nós temos... né? E polêmico também. Nós temos hoje muitas escolas particulares fazendo negociação pai a pai, em virtude de não estar tendo essa aula presencial. E é a escola assumindo que esse nível de aula é diferente. Então, por exemplo, eu chego na escola particular do meu filho e tento negociar porque a escola está tendo um gasto menor com essa aula à distância, né? Agora, eu como pai, eu também tenho que observar o seguinte: se eu coloco meu filho numa escola presencial, eu exijo que ele tenha aula, que ele tenha as disciplinas, que a escola arque com o que foi comprado, o que foi acordado. Porém, agora eu tenho uma outra visão. Eu tenho uma aula à distância. E aí eu pergunto, essa aula à distância, ela conseguiria, de alguma forma, chegar no limite da aula presencial? Eu acredito que ainda não. Nós estamos vendo as aulas em EAD começar a se proliferar, principalmente no curso superior, aonde você, em tese, você tem um aluno com autonomia, mais dedicado ao estudo. E quem já fez algum curso em EAD sabe que exige muito mais responsabilidade do que um curso presencial. Que você tem um professor ali que você tira dúvida com ele na hora. Você não tem que ir atrás das informações, você que não tem que reservar um tempo para você estudar. Então, o que eu acho complicado é assim, primeiro, eu não entro no mérito nessa discussão de escola particular. Escola particular e escola pública, as duas são pagas. As duas são pagas. Agora, a exigência tem que ser igual nas duas. Um pai de escola particular, ele tem todo o direito de ir atrás, de exigir uma educação de qualidade. Não é porque ele está pagando, é porque é para o filho dele. Um aluno de escola, um pai de aluno de escola pública também tem o mesmo direito. Muito então, legal. Ele não tem que aceitar o que o governo manda goela abaixo. Ele também tem os direitos.
porque essa escola está sendo paga com os recursos que ele paga para o governo através dos impostos. Então, em ambos os casos, um é uma forma direta, e aí, no caso do pai de escola particular, ainda mais, né, que eu acho que é o que veio à tona aí, né? Porque como ele paga diretamente a escola, mas ele também paga os mesmos impostos, mas ele conseguiu tentar dar uma qualidade melhor de educação para o filho dele. Então, ele tem o direito. Só que ali o contato com o diretor da escola, com o gestor da escola, é mais próximo do que um pai de escola municipal, estadual, que tem que ter um contato com um gestor ali, que está muito distante, né? Então, eu entendo os dois lados. Mas, importante, só para finalizar essa parte aqui, será que o nível que eu tenho para um adolescente ou para uma criança de educação à distância é o mesmo de presencial? Se não for o mesmo, eu tenho o direito de requisitar esse desconto na escola. Eu tenho o direito, porque o que eu estou pagando não está sendo entregue. Então, eu não sei quem fez a pergunta, mas ela tem todo o direito de pleitear, né, uma educação no maior nível possível, mas como, em virtude da pandemia, à distância, nós temos professores trabalhando à distância, que eu recebi uma mensagem hoje, não importa, eu não posso falar o nome da escola, mas é uma escola muito conceituada, que sempre está no top do Enem, aqui da Zona Leste de São Paulo, que o professor está tendo que dar aula gripado, com febre e com medo de ter contraído o vírus. Mas mesmo assim ele tem que estar dando essa aula, sabe? Então, assim, eu, num caso desse, se o objetivo da escola não tivesse sido alcançado, eu pedia ressarcimento. A gente tem poucos minutos e tem um tema que é muito legal que a gente precisa falar na live porque não dá para passar, né? Que é os desafios que a gente prevê para o ensino pós-quarentena. E até uma pergunta que a Roberta fez no início da live, qual é as consequências que você vê desse ensino que está sendo feito agora, né? Como que você acha que vai impactar isso na qualidade do desenvolvimento do aluno? Enfim, as consequências que você vê pós-pandemia e em questão do ensino, do nível do aprendizado e o impacto que você acha que vai causar isso nos próximos anos. E só para complementar, a Ale Porto fez uma pergunta que acho que dá para você juntar, que é sobre o cancelamento do ano letivo. Você acha que daria para fazer isso e seria viável ou não? Então, em relação ao cancelamento do ano letivo, nesse momento eu não acho viável. Por quê? Porque, de alguma maneira, os alunos estão tendo aula. Agora, ela não é satisfatória, ela não alcança os objetivos, nós temos que correr atrás desse prejuízo. Então, eu vou falar por mim. Então, eu tenho uma dinâmica de trabalho com meus alunos que ela não está sendo alcançada. Eu tenho um gestor que coloca as aulas na plataforma e você tem que seguir, tirando dúvidas e seguir com o conteúdo. Ele não tá seguindo no mesmo ritmo. Ele não alcança o mesmo ritmo do que a sala de aula. Então, ele é bem complicado. Porém, pensando na agenda positiva que eu falei aqui nessa live, nós não temos uma sangria desatada. Por quê? Os alunos, com exceção dos alunos de final de curso, e aí eu posso chegar até no curso final de medicina, né? No último ano de residência eles não estão tendo. Ou no último ano de direito, esse conteúdo eles estão tendo de uma outra forma. E aí eu acredito, então, final de curso tem prejuízo. Agora, para quem está no processo de desenvolvimento do ensino básico, você tem tempo para correr. E eu acredito que, pós-pandemia, essas equipes gestoras, mais os professores, vão tentar sanar de alguma forma. Ingrid, isso já acontece muito. Quem trabalha em escola pública sabe que é um nível de ensino culpando o outro. Chega um aluninho lá no ensino infantil e fala assim, a mãe não ensina a coordenação motora, só fica dependendo da gente. Esse aluno vai para o ensino fundamental, o professor de ensino fundamental coloca culpa à alfabetização. Olha, eles tiveram 3 anos para alfabetizar essa criança e ele chegou aqui
semi-analfabeto, e aí chega no ensino médio e fala, pô, eu tenho que voltar conteúdos do ensino fundamental porque o aluno não sabe o básico. Então, assim, isso já existe. O que vai acontecer? Nessas três esferas, mais com apoio familiar, nós temos que sanar esse prejuízo. E como que eu sano esse prejuízo? Fazer a dosimetria do que está faltando para o meu aluno é muito difícil. Para o meu filho é muito difícil. Por exemplo, eu tenho que ser, então eu tenho um segmento de nonos anos. O ideal é que eu pegue eles no primeiro ano de ensino médio. Eu tenho um segmento de 8º ano. O ideal é que eu seja professor deles no 9º ano, e assim sucessivamente, porque aí seria mais fácil eu dosar esse prejuízo. Agora, esse prejuízo vai ser acarretado, nós teremos um ano letivo, por isso que eu não concordo de cancelar esse ano letivo, porque cancelando ou não, o ano letivo que vem, de 2021, ele vai ser muito tenso. E nós corremos um risco, Ingrid, de ciclos pandêmicos, né? De ciclos pandêmicos. Então, por exemplo, a China, onde teve os primeiros casos, está relatando no norte dela uma nova forma desse vírus. Se esse vírus se propagar, e aí eu vou falar com a minha formação de analista clínico, nós convivemos há gerações com muitos vírus. Esse vírus, ele já é catalogado desde 1953 em outros animais, né? E ele atingiu uma forma de adaptar ao ser humano. E com um contágio muito rápido, que é impressionante, né? A forma que ele se espalhou. Agora, quem garante que se a gente não descobrir uma vacina, um medicamento eficaz, nós não teremos que, nesse novo normal, conviver com esse vírus. Então, assim, se você tomar uma medida drástica de cancelar um ano letivo agora, né, além de você postergar, inchar os processos seletivos, porque você vai ter o dobro de alunos acessando o Enem, alunos entrando nos vestibulinhos das ETECs. Então, é muito perigoso tomar uma atitude dessa. O que a gente pode falar é o seguinte, nós estamos prestes a voltar. E como voltar? Né? Eu estou doido para voltar da aula. Eu quero voltar logo da aula. Mas o que me motiva a voltar? Voltar com segurança. O que nós precisamos ter é segurança. Então, assim, nesse pós-pandemia, um dos desafios que a gente vai encontrar é, por exemplo, você como mãe, você como pai. Você vai mandar o seu filho para a escola onde ele vai ter contato com um número maior de alunos, você vai estar inseguro para isso. Então, a gente conversando, uma das coisas que a gente sabe que é o novo normal, que até outrora seria ridicularizado, é o uso de máscaras, por exemplo. Né? Verdade. Mesmo voltando, provavelmente nós vamos ter que ir todos de máscara, os alunos vão ter que estar de máscara. Na questão do ensino, né? O que você prevê, além do prejuízo que a gente já falou bastante na live, mas assim, das consequências e desafios do ensino para o pós-pandemia? Quais serão os desafios aí nos minutinhos restantes? Tá. Então, Gui, tentando ser bem rápido aí, agregar essa tecnologia que está sendo imposta para a maioria dos públicos em virtude da pandemia, agregar essa tecnologia a um novo momento, né? A um momento onde eu vou ter que valorizar essas formas de dar aula, essas ferramentas usuais, porque até então a gente desvalorizava. Uma aula em AD, uma faculdade em AD tem um valor muito menor do que uma presencial. E hoje a gente vai perceber que para sanar o prejuízo que alguns pais, por exemplo, relataram aí na live, nós vamos ter mesmo que melhorar essa qualidade de ensino em AD, com domínio da ferramenta, principalmente, você tem um professor que domina a ferramenta, mas principalmente com autonomia. Essa educação nossa, ela vai ter que trabalhar mais a autonomia dos alunos, para que, Deus me livre e guarde, chegar num momento desse, você consiga exigir
o máximo dos alunos. E, infelizmente, no momento a gente não consegue. Então, associar essa tecnologia a esse novo momento é muito importante e, principalmente, cuidar dos problemas que não é a pandemia que causa, mas que o isolamento social causa. Principalmente no quesito doenças emocionais, que vocês falaram muito bem na live de Sim, ontem, né? sim, Foi com muito certeza. bacana. O que eu vejo com tudo isso, e até mesmo com o que a gente está falando aqui na live, é que assim, todo mundo sofreu um prejuízo no sentido de educação, né? Os pais sofreram, os pais estão sofrendo porque estão vendo seus filhos sofrer, estão tendo dificuldades para acompanhar e ajudar o filho a estar interessado no estudo, acompanhar. Os professores sofreram porque foi um impacto muito grande em todo um planejamento anual, em toda uma programação que se faz. Então, houve um prejuízo também para os professores que tiveram que rapidamente se adaptar a coisas que eles não tinham uma habitualidade. Uma coisa é você aprender sobre movimentar uma plataforma 6 meses antes de começar a utilizar. Outra coisa, no mesmo dia, no primeiro dia, você já tem que aprender, né? E também as crianças, eu vejo, acho até legal a gente fazer uma live sobre o ensino infantil, porque as crianças estão sofrendo. Crianças, adolescentes, os adolescentes que aparentemente não gostam de ir para a escola, né? Tem aquela coisa, não, eu preferia ficar em casa, estão loucos para ir para a escola. As crianças estão sofrendo. Muito, eu vejo, eu tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 4 anos, e, gente, vou contar aqui para vocês o que aconteceu dentro da minha casa. Ela viu um vídeo da escola em que apareceu a família, a professora dela, e ela falou assim: mamãe, é a minha família da escola. E aí o vídeo era uma homenagem para as mães, e ela começou a chorar. Eu até postei isso no meu stories, porque ela não sabia expressar aquela tristeza de saudade que ela estava sentindo. E, teoricamente, ela vai na escola, é mais uma recreação, ela tá ainda no mini grupo, né? Então, todo mundo está sofrendo. O que eu vejo que nós temos que fazer é tentar, com todas as dificuldades, ter um bom senso, um ajudar o outro, tentar entender um lado do outro, né? E, de alguma forma, diminuir os prejuízos dia após dia, vivendo um dia de E, cada vez. Eu vejo que, foi muito legal a sua participação aqui. Quem não estava no início da live não ficou sabendo, mas o Igor é meu irmão, somos irmãos. E é muito bom compartilhar isso com você e, assim, ter a esperança de que vai dar certo. Com um ajuste aqui, um ajuste ali, vai dar certo. Todos perderemos, mas vamos pensar que em algum momento, com a ajuda de um outro, vamos conseguir progredir, né? Muito obrigado para todo mundo que ficou, muito obrigado para todo mundo que assistiu a live. Foi muito legal, é um conteúdo muito incrível. 1 hora é pouco, né, Igor? 1 hora é pouco, né? É passou muito rápido, né? assunto. É verdade, passou Passou rápido. muito rápido, não deu ainda para falar tudo que a gente gostaria de falar. Mas eu tenho fé que vai dar tudo certo e que aos pouquinhos a gente vai se adaptando a essa nova realidade, né? Fala um pouquinho pra gente antes de encerrar a live, manda um beijo, o que você quiser falar. Eu agradeço aí a participação do pessoal, peço desculpa se, se eu falei alguma coisa aí que não agradou, mas assim, eu acho que para o futuro a gente tem que ter essa agenda positiva e pensar que não tem resolução rápida, nada vai ser resolvido amanhã, os prejuízos vão demorar para ser sanados, mas eu desejo que todo mundo passe por esse período da melhor forma possível e, e muita coragem e fé aí para passar. Tá bom, pessoal? Gente, nos últimos segundos que temos, vamos fazer um print, vamos tirar uma fotinho aí, quem puder tirar um print e postar no Stories, porque é dois irmãos, né, na mesma live, é muito É lindo, vocês não verdade. acham? Vamos fazer então uma fotinho, quem puder tirar. Manda para mim, hein? Deixa eu tentar tirar, eu tô com medo de mexer no celular, mas acho que o pessoal deve ter tirado. Então, muito obrigado para todo mundo, viu? Um beijo e até a Beijo, próxima tchau. live, pessoal. Tchau, Tchau, valeu. tchau. Tchau.